Olá, muito boa noite, muito boa noite. Hum, Muito boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse nosso encontro mais intimista, mais reservado no Zoom. E eu quero, nesse encontro, assim, meu principal objetivo, né, diferente de outros momentos que eu já fiz as jornadas, né, até para falar sobre a própria oficina de constelação com cartas, o que que eu senti dessa vez? Dessa vez eu quis trazer de maneira mais objetiva e mais pontual, já que esse é o curso com cartas que eu tenho mais específico, né? Ele é o mais, como que eu vou dizer? Ele é o mais, é específico mesmo, né? É o que tem pré-requisito que é seletivo, né? Em que sentido essa seleção? Que é um curso aplicado para consteladores já formados ou que tenham pelo menos cursado até o módulo de constelação individual, tá? O curso pode estar em andamento, mas eu preciso que esse módulo já tenha sido aprendido. Por quê? Porque nessa oficina eu não ensino a constelar. Nessa oficina, eu não é um curso de constelação. O que que eu faço aqui? Eu trago e a aplicação, né, das cartas terapêuticas já na metodologia de constelação individual, né? Então eu trago uma ferramenta e te ensino como aplicar essa ferramenta no atendimento individual. E por que que eu tenho tanto amor assim nessa oficina? Eu, de fato, gosto demais assim dessa técnica, dessa metodologia, dessa ferramenta, porque ela me trouxe um lugar de reconciliação com a constelação individual. Em que sentido? No sentido de que eu. Deixa eu só colocar aqui, principal. Em que sentido? No sentido de tornar mais fluido, né, o atendimento com as imagens, com as cartas. Porque quando eu vim da minha formação, e até então eu trabalhava com os bonequinhos, né? Eu sentia, sim, uma dificuldade em acessar algumas vezes a sensação, né? Conduzir o meu cliente em, coloca a mão aqui no bonequinho. E agora, qual é a sensação que tem aqui? E o meu cliente travava. E o meu cliente não conseguia fazer esse acesso. E aí, automaticamente, quando ele não conseguia fluir, eu também parava, né? Então, eu trazia esse movimento dele, né, do meu cliente, e também me colocava em um lugar de, nossa, como que eu vou, então, facilitar esse acesso à sensação com o bonequinho? E o que que eu... Pede ela para trocar. Pede ela para trocar. Eu vou solicitar ali o microfone silenciado só para poder dar voz aqui. E depois eu vou abrir também para perguntas, tá bom? Sejam bem-vindas. Eu estava então trazendo, né, a questão da dificuldade quando o meu cliente não acessava sensações dos bonequinhos. E eu, por muito tempo, eu usei âncora de chão mesmo, a âncora de solo, né? Os papéis. Por quê? Porque era mais fácil eu, com o meu cliente, no atendimento individual, trazer sensação corporal daquela representação do que propriamente com os bonequinhos. E quando conheço as cartas,
E aí eu vou falar sobre esses jogos daqui a pouquinho, mas quando eu conheço as cartas que são imagens, né? E aí a gente tem os jogos, né? Que eu trabalho na constelação. Tem os jogos que eu utilizo que tem só rosto. Então, é um jogo que é extremamente, que é o Persona. Ele é extremamente interessante quando eu falo de constelação. Tem o jogo que vai trazer as imagens, então me dá a informação sobre cenário, me dá a informação. Bibi, bem-vinda, que bom que você está aqui. Tem os jogos que têm a informação sobre imagens, né? Sobre cenários, sobre emoções. E aí, esses jogos vão fazendo a composição, né? E o próprio OH, que também tem as palavras, né? Que são as cartas que têm as palavras que já trazem um direcionamento. E quando eu agrego essas cartas, essas imagens ao processo de constelação, me facilita a comunicação com o meu cliente. E como que, para mim, acontece esse processo? Esse processo, eu gosto muito de comparar com um grupo, porque é praticamente o mesmo, são os mesmos elementos que se apresentam. De que maneira? No grupo, né, a gente tem as pessoas que, né, que fazem as representações. Quando a gente trabalha com as cartas, a gente tem as imagens. No caso, né, um dos requisitos desse curso é o jogo Persona, porque ali eu também tenho os rostos que vão trazer essas representações. No grupo, uma representação interage com a outra. E como que com as cartas a gente traz essa movimentação, essa interação? Através das imagens. E quando eu falo imagens, tem até uma das aulas do curso que eu alinho o vocabulário, porque o rosto ele é uma imagem, ele é, só que ele é uma personificação. Persona, personinha. Quando eu falo as imagens, eu me refiro às imagens de OH, às imagens de Cope, às imagens de resílio, porque me dão essa conotação de cenário. Então, tudo isso, todo o movimento, toda a comunicação que acontece ali no grupo, as cartas, elas trazem essa movimentação. E o que na minha perspectiva, é muito bonito. Quem dá a voz a essas representações, a essas comunicações e interações, é um membro daquele sistema diretamente, que é o meu cliente, que é o constelado. Então, é a manifestação do sistema através das imagens e os símbolos, os significados, a própria linguagem. Literalmente, a voz vem pelo cliente, pelo membro da família. Então, esse é um ponto que, para mim, assim, ele é bem bonito, né? E como que eu cheguei a essa metodologia? Foi de uma maneira muito intuitiva, que em 2014, é bom que Bibi está aqui, ela sabe dessa história. Em 2014, num curso que eu fiz, chamado Namastê, eu conheci essas cartas esquisitas, na verdade, porque eu vinha do tarô. Nunca trabalhei com tarô, mas o meu primeiro contato com cartas foi com tarô mitológico. E eu tenho um livro e eu estudo ele, eu gosto de ler. Nunca trabalhei, não tiro tarô para ninguém, mas ele é um livrinho meu que todo aniversário meu, por exemplo, eu abro 12 arcanos maiores para saber sobre a minha previsão do meu próximo ciclo. Eu tenho muita afinidade com ele. E quando eu me deparo com as cartas da coleção OH, que são imagens que não tem referência, né? Não tinha livro, não tinha nada, primeiro causa uma estranheza. E, posteriormente, uma compreensão de como funcionam essas cartas.
não são oráculos. Outro dia até recebi um comentário no YouTube, mas ele pode ser usado como oráculo. Ele pode ser, depende da linha que você quer trabalhar. Cartas sempre vão ser cartas. Eu não trabalho, eu não utilizo essas ferramentas como oráculo, nem em constelação e nem em atendimento individual. Mas eu tenho dinâmicas que eu convoco sim o meu sistema para olhar caminhos que, para mim, têm um significado favorável ou menos favorável. Como que essas cartas agregam na constelação? Para mim, uma maneira de diferenciar dos oráculos, e aí eu vou pegar a minha referência, que é o tarô mitológico. O tarô mitológico, você tem lá os arcanos maiores, os arcanos menores, né? Você tem uma sequência, tem uma história contada ali, e as cartas, elas te trazem já alguma informação a respeito daquela trajetória. Então, no caso do mitológico, ali, o que tem representado é a mitologia grega. Quando eu trago as cartas associativas terapêuticas para o trabalho, quem é o livro? Quem é a referência que eu tenho? É o meu cliente. Essa é a minha referência. Então, para mim, esse é o lugar que vai discernir o adivinhatório, né? Que vem a fala do terapeuta para o cliente, já com algumas informações ali estabelecidas, versus quando a gente traz esse lugar que a fala vem do cliente para o terapeuta através do estímulo de imagem. Então, é esse lugar que entram as cartas no processo de constelação. E como que aconteceu a construção, né? Como que essa técnica, essa metodologia virou um curso? Eu tive muita resistência em trazer para um lugar de ensino, porque para mim, como nasceu de uma maneira muito fluida e intuitiva, para mim não era possível ensinar. E aí, na época, eu era assistente de um amigo meu aqui em Santos, o Tuco, e ele abriu espaço em um módulo para eu poder demonstrar que Vivi estava, inclusive, nessa turma. Para eu poder demonstrar a maneira que eu constelava. E a partir dali, começaram a me pedir para ensinar. E ainda assim, eu tive muita resistência. Porque na minha cabeça era, como que eu vou ensinar algo que é tão intuitivo? Até que um dia, na época, a esposa do Tuco falou, Lívia, eu vou aí, vou sentar na sua mesa e você vai me ensinar como você faz. E aí, então, eu comecei a fazer desenhos. E aí eu descobri que sim, existe uma linha do peixe. Uma linha, não, uma espinha do peixe para ser seguida, né? Então, não é aleatório, não é tão intuitivo. Tem uma condução, tem um fio. E a partir daí, então, hoje até vim contar quantas turmas presenciais foram. Foram 3 turmas em Santos, uma em São José dos Campos, uma em Campinas, 2 em São Paulo e uma em BH. Foram 8 turmas presenciais e dentro dessas turmas aconteceram os ajustes, né? Eu sou uma pessoa que levanto muito a bandeira da gente testar. A gente vai e experimenta. O que tá bom, mantém. O que não tá, ajusta. E aconteceram muitos ajustes nessas 8 turmas. E quando eu vim para o online e monto o grupo, eu sei quais são os lugares que me trazem uma grande vantagem. Estar com tempo, principalmente, disponível. A oficina, ela era de um dia inteiro, e em São José eu fiz um experimento de um dia e meio. A de um dia e meio não funcionou da maneira que eu esperava. No segundo dia, todo mundo chegou muito cansado.
E as de um dia era, ó, pauleira. Por quê? Porque tinha um momento de prática, um momento de troca. E o que acontecia nesse momento? Eu separava em duplas, a pessoa A constelava a B e depois a pessoa B constelava a pessoa A, ali no mesmo dia. Então, imagina, você acaba de passar por um processo de constelação, você sacode a poeira, respira e constela o teu colega. Então, em questão de tempo, e como eram cidades diferentes, não tinha disponibilidade de tempo. E o online, ele me trouxe esse ajuste, o ajuste do lugar da prática. Então, me aquece o coração poder ter mais tempo. E o que mais? Eu tenho aqui o meu roteiro, né? Eu adoro fazer roteiros. Depois que aconteceu, então, né, a última oficina em BH, entrou a pandemia, e aí foi a demanda que começou a chegar online, e eu não tinha estrutura para grupo. Não é que eu preciso de algo que seja perfeito, mas eu gosto de algo que eu tenha orgulho, que eu me sinta satisfeita com o que eu estou entregando. E as primeiras demandas não tinha estrutura para grupo. E o que eu fiz durante mais que um ano na pandemia? Eu dei aula aluno por aluno, um por um. Então, eu tinha a semana cheia de aulas, e eram em 3 períodos. Então, eu tinha a semana cheia de aula, e eu repetia muitas coisas. Eu falei, gente, dá para enxugar isso aqui. Porque se desses 3 períodos, 2, eu falo a mesma coisa para todo mundo, eu vou atrás de algo para poder fazer um grupo. Mesmo porque o grupo, ele é muito enriquecedor. Ele possibilita as práticas, traz perguntas, e essa pergunta enriquece. E aí eu fui atrás de um curso, de uma mentoria, para poder fazer essa entrega online em grupo de uma maneira que eu ficasse satisfeita. E eu encontrei a Isa Moreira, ela que trouxe a estrutura em um curso que chama Isaóricas, que já nem existe mais, agora é FIV. E ela trouxe essa base, né? Com todos os programas, com edição de vídeo, com plataforma, com opção de plataforma, plataforma que cuida de pagamento, tudo. Disponibilidade, onde se hospeda vídeo. Então, tem um universo por detrás de tudo que a gente acessa ali apertando o botão. E quando eu estava com tudo isso pronto, foi que veio, então, ao mundo os meus cursos online em grupo, né? Hoje eu já não faço mais a entrega individual. Hoje eu só tenho as entregas em grupo, que é da oficina, que eu falo que é o meu curso mais restrito, é o curso que mais tem barreiras, assim, né? Mais tem exigências para entrar, que é o ser constelador ou estar em curso e já ter passado pelo módulo individual. E também possuir o jogo OH e Persona. Antes não era. Mas quando eu assumi a metodologia, eu falei, nossa, mas não tem como eu ensinar sem sem esses 2 jogos. Eu vou falar também sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, hoje, no total, já são quase 100 alunos, desde que eu comecei, inclusive nessa jornada aí da pandemia de um por um, e essa é a segunda turma online que eu vou abrir as matrículas. Eu vou apresentar daqui a pouquinho o programa, tá? Como que tudo está organizado. E o que eu gosto muito de pontuar, né, sobre o online. O online, ele possibilita as aulas base gravadas, né? Então, você pode assistir e reassistir. O período que o curso fica disponível é por um ano. Então, esse para mim é um ponto que é interessante quando eu comparo, né? Porque eu sempre tenho esse lugar da comparação, que é o que eu entregava antes em um dia. A Bibi, ela fez a primeira turma, ela sabe como que foi essa entrega. Um dia de entrega, e quando eu consigo diluir isso nos encontros ao vivo, para fazer laboratório, para eu fazer a constelação das pessoas, porque eu também facilito 2 constelações durante o curso, o laboratório de troca, só de
ser uma semana o A que constela o B, e dali uma semana o B que constela o A, já é um ganho muito grande, inclusive energético. Os encontros que acontecem, né? Sem fronteira física. Isso também é um lugar que é muito especial para mim, assim. Quando eu olho, né, para os cursos, que eu não tenho só esse, mas quando eu olho para os cursos e as conexões, os encontros que se dão de pessoas de regiões tão longe, assim, e que dificilmente se encontrariam. Então, isso para mim também é bem especial, mas principalmente a questão do tempo, de poder diluir, de poder ter ali a base que está gravada para poder ser assistida e reassistida, e o lugar para tirar dúvida, e o lugar para praticar. Porque quando as pessoas me veem facilitando um processo de constelação, ninguém tem dúvida. Mas quando a gente vai para a prática, é que vem, nossa, mas será que eu pergunto isso? Mas será que eu posso falar aquilo? Como será que eu faço aqui? Que carta que eu vou puxar aqui? Como que eu conecto isso com aquilo? Então, esse lugar da prática, que também está relacionado com o tempo, que me alegra bastante, né? E a prática, eu trago ela, assim, para um lugar muito especial, para não ser um curso ou uma ferramenta ou uma técnica que a gente engaveta. Não, o material é extremamente rico, a constelação é extremamente rica, então é uma judiação a gente comprar curso e engavetar. Por isso, esse lugar da prática, o próprio grupo, né, que também se conecta e pratica, independente de estar comigo, para mim também é um lugar muito especial. E as cartas, né? Quais são os benefícios dela, assim, que eu percebo na minha jornada? E aqui eu estou falando enquanto consteladora, né? Eu acho que o ponto principal para mim foi o que eu comecei falando, que é a não resistência ou a menor resistência do meu constelado, do meu cliente, em relação às sensações. Por quê? Olha quem chegou, Didi. Por quê? Porque eu saio do lugar de coloco a minha mão no meu bonequinho e vou sentir o que acontece. Não, eu trago um estímulo visual. E o estímulo visual, ele destrava. Talvez a primeira, a segunda, a terceira pergunta seja necessária para a pessoa saber o que ela tem que falar a respeito daquela imagem. Mas na próxima carta, ela já sabe qual é o caminho. E tudo fica muito mais fluido. O estímulo visual, ele é muito interessante. E outra coisa que eu também já falei é essa composição similar ao grupo mesmo, ao grupo presencial, né? As âncoras das representações, como essas representações interagem. E pela metodologia que eu trago, não é algo solto. Eu vou abrindo carta. Não, é algo que é mais conciso. É algo que já tem uma delimitação. Eu já tenho ali, eu vou colocar bem entre aspas, um resumo da constelação. Por quê? Porque eu trabalho com o jogo persona. O jogo persona me traz rostos e relações. Então, eu tenho aqui um caminho que já está mais desenhado. Não é cartas ao infinito e além. Mesmo porque menos é mais. E até é interessante agora me vir essa frase do menos é mais. Ontem eu estava dando aula para a turma do Fantástico Mundo das Cartas e as meninas estão chegando exatamente nesse lugar de o quanto a gente pode explorar uma imagem. O quanto a gente consegue aprofundar. O quanto a gente consegue extrair de conteúdo em uma imagem. E quanto menos imagem, quanto menos cartas eu abro, menos eu preciso depois fazer o arremate de tudo. Então, ter uma delimitação facilita para mim, enquanto consteladora, e facilita também para o meu cliente. Porque senão é informação atrás de informação acessada, e o que ele faz com tudo isso depois? Então, esse é um lugar também que, para mim, é muito saudável.
O que mais? Deixa eu ver aqui o que mais que eu escrevi. Eu anotei aqui, né, que cada carta tem o seu lugar. Assim como cada representante também tem o seu lugar dentro do sistema. Isso é uma analogia que, para mim, é muito simbólica, né? Cada um tem o seu lugar. Nem mais, nem menos, mas o seu. E ocupar o seu lugar. E a gente explorar as informações dentro desse lugar. Uma pergunta, né, que eu recebo bastante, aliás, em relação a essa conexão com o adivinhatório, né? Com muito respeito, eu falo das cartomantes, assim. Eu procuro alinhar muito em relação à linguagem que eu trago, né? A maneira que eu comunico. Porque, para mim, o mais importante é isso. A maneira que eu comunico, o cuidado que eu tenho ao comunicar para não desvirtuar do meu propósito, que é a constelação. Que é a constelação, né? Que já é uma ferramenta muito rica. O que a gente faz é agregar esse material à própria metodologia, à própria ferramenta de constelação. E outra coisa que, para mim, também acho muito interessante é que as cartas, essas, né, que eu trago, elas não são cartas desenvolvidas para a constelação exclusivamente. Então, a gente consegue utilizar esse mesmo material nos atendimentos, não necessariamente só em uma constelação. E isso é muito possibilitador, considerando o investimento que a gente faz, né? Porque é um investimento. As cartas são investimentos. Elas são alemãs, né? São fabricadas na Alemanha. Já vem traduzido, né? A palavra do OH e os encartes também são traduzidos, mas é todo um processo de importação que acontece, né? Com transporte, com desembaraço, com nacionalização de carga, com tudo isso. E em euro, além de tudo. Então, são investimentos, sim, mas que não se restringem só à constelação. E comigo, não sei se porque eu sou a pessoa que fala, né? Tipo, que o meu nicho está muito conectado às cartas, mas elas são o próprio chamariz para o atendimento. Então, é interessante falar sobre as cartas. É interessante divulgar sobre as cartas, porque já gera, inclusive, um interesse e uma curiosidade, assim. Nossa, como que é esse processo com as cartas? Isso é algo que acontece muito comigo. E o que mais? Se vocês quiserem utilizar o chat para colocar perguntas também, comentários, fiquem à vontade. E depois eu vou abrir a fala. Eu queria apresentar o curso na plataforma. Deixa eu só... E depois eu vou apresentar o programa. Deixa eu ver aqui. Aí. Acho que assim fica bom. Essa aqui o curso, ele fica disponível na plataforma da Nutror. E então todo o processo de matrícula é feito por lá. E aqui, esse aqui, né, a página inicial dele, né? E aqui eu falo sobre os jogos, né, que são os que eu utilizo. Os jogos que eu trago para essa oficina são os jogos que eu utilizo em qualquer constelação que eu facilite. Qualquer. Sempre são esses aqui. E daqui a pouquinho eu vou mostrar eles, vou falar um pouquinho sobre eles. São esses 6 aqui que me acompanham. Lívia, precisa ter todos? Não. Mas você precisa ter OH e Persona, porque eles vão ser aí a base dessa metodologia que eu vou ensinar. Tá? Quais são os jogos? OH Resílio, Cope, Persona, Personita e Tandu. Todos eles são da coleção OH, tá? Então,
Essa aqui é a própria interface da plataforma do curso dessa turma que vai abrir matrícula. O que tem aqui de cara? Que é o que está liberado, né? Esses aqui, tá vendo que tem aqui do ladinho? O abrir. É porque esses módulos já estão liberados. Então, a jornada Metamorfose, que foi uma jornada que eu fiz no começo do ano, ela entrou aqui como bônus, tá? Então, aqui essa jornada, ela já está liberada. E aí tem os módulos, né? Qual é o cuidado, assim, que eu tenho? De trazer, não só assim, essa aqui é a metodologia, toma. Não. Para mim é muito importante fazer um berço mesmo, sabe? Trazer esses lugares para acolher e para trazer um lugar de compreensão também da própria jornada do aprendizado. Então, tem, né, aula de boas-vindas, a história do curso, aqui tem informações importantes, inclusive, sobre privacidade, e aí eu mostro a plataforma do curso, mostro a plataforma Zoom, né, tem algumas pessoas que têm mais dificuldade, então aqui também tem isso, e tem um formulário. Então, esse é um módulo que está liberado. Esse módulo, né, sobre os jogos, então são aulas que são detalhadas, né, sobre esses 6 baralhos, que são os que eu uso, e um lugar que para mim é importante é o lugar de comparação. Porque se eu pego só o jogo OH, eu tenho uma compreensão. Quando eu pego a imagem dele e eu comparo com a imagem do Cope, por exemplo, que é um jogo que vem trabalhar emoções através de imagens também, eu vou mostrar daqui a pouquinho, eu começo a observar diferenças. Então, esse lugar de comparação, para mim, também é importante trazer, para que você já tenha essa informação. Eu vivenciei isso nos meus 8 anos com as cartas. E aqui eu já trago tudo pronto, né? Comparo persona e personita, persona é dos rostos, maioria de adulto, e o personita dos jovenzinhos, né? O tandu e o resíduo. Então, são as aulas que são dedicadas a esses jogos, né? E aí, aqui, ó, tá vendo que tá o módulo ainda não lançado? Aqui são os módulos que vão ainda, né, ser liberados, por exemplo, esses aqui são as aulas do dia 12, né? Então, o que eu me preocupei em trazer aqui? Sobre o aprendizado, né? A curva de aprendizagem, a prática e a dedicação, falo sobre atendimento presencial, online e um alinhamento geral. Por que eu senti necessidade de trazer sobre a curva de aprendizagem? Porque, às vezes, parece que o aprendizado, né, que a técnica, seja ela qual for, é assim. Só que quanto mais eu me dedico, mais segurança eu tenho para fazer, mais à vontade, mais confiança. E a gente passa por estágios nesse processo de aprendizagem. Eu estou participando de uma mentoria que eu estou exatamente nesse lugar também. Que, nossa, mas será que eu vou conseguir fazer? Será que é o quê? É a prática. Então, trazer essa compreensão, ela estimula. E ela mantém a gente firme no propósito, né? E aí depois eu começo a trazer as informações, né? Sobre a conexão da gente enquanto constelador com o nosso cliente, né? Inclusive ao cliente, carta constelador. Então, esse é um módulo também que ele é acolhedor, né? Que ele vai trazer informações além da metodologia, que é muito da minha experiência, que é muito da maneira de me relacionar. Eu, cliente, constelação e cartas. E eu tenho muito amor em fazer essa partilha mesmo, né? E aí os módulos 5, 6, 7 e 8 são a metodologia diretamente, né? Então, todos eles vão ser liberados no dia 21, 5, 6, 7 e 8. Aqui está a metodologia. São as aulas que eu separo por etapas e aí sim eu faço a explicação, tá? Esse outro aqui, que é o do encontro ao vivo, que ainda não aconteceu, e esse bônus que eu trago 2 exemplos meus de caso prático, né? Quando vem constelação com uma bolinha, com 6 bolinhas, são as cartas do Persona,
e uma aqui para atendimento online para quem ainda não tem essa familiaridade ou para quem quer, né, ingressar no online mesmo, né? Que para mim, mais uma vez eu falo que é muito possibilitador. De verdade, assim, para mim é extremamente possibilitador não ter fronteira geográfica. É muito incrível. E eu super invisto e aposto no mundo digital. Então, esse é o curso dentro da plataforma, tá? E outra coisa que eu quero mostrar aqui é a programação, que eu já soltei nos grupos de WhatsApp e Telegram, e eu vou projetar aqui, né? Que aí aqui contempla a liberação, né? Então, eu falo que aqui no dia 1º, né, já teve liberação, porque aconteceu uma pré-venda para quem já foi meu aluno, e então, quando eles entraram, já era interessante que tivesse, né, conteúdo disponível. Então, aqui já teve liberação, hoje, né, dia 8, que é o dia, né, que oficialmente as matrículas são abertas, tem a liberação aqui do módulo 2, né? Dia 12, sábado, o módulo 3. Dia 13, vão encerrar as matrículas. Dia 19, libera o módulo 4. No dia 21, tem aula de boas-vindas. E aí liberam todos os módulos da técnica em si, né? No dia 21, no nosso primeiro encontro. Depois disso, aí aqui, no dia 21, todo o conteúdo gravado está liberado já. No dia 28, eu facilito, as nossas aulas sempre vão ser das 19 às 22. No dia 28, eu vou facilitar uma constelação, então eu sorteio o constelado, as demais pessoas assistem, né? E depois a gente também já emenda com uma aula tirar dúvida, por isso que ela é mais extensa, tá? E como todo o conteúdo gravado já vai ter sido liberado, são momentos interessantes já para tirar dúvida. Aí, no dia 12 de dezembro, né? Em dezembro a gente tem um encontro só, ao vivo, que vai ser numa segunda-feira também, né? Dia 12, das 19 às 22, que eu também vou facilitar uma constelação, vou sortear, e também a gente abre espaço para tirar dúvidas, tá? Inclusive, um momento bom que está fresquinho é quando me vem facilitando e tem perguntas. E por isso que esse é um outro ajuste, por exemplo, que eu fiz em relação à primeira turma, porque a primeira turma, que ainda estávamos em processo de finalzinho, assim, né, de restrição, os encontros eram segunda e quarta. Segunda-feira era o dia, né, que tinha a facilitação ou o laboratório, e a quarta tira dúvidas. Considerando que o mundo voltou ao normal e que as pessoas estão com menos tempo, né, ou estão menos dispostas a se dedicarem, assim, mais vezes, o caminho que eu encontrei para essa turma foi estender, mas ser uma noite. Então, por esse motivo, virou aqui no dia 12, 3 horas. Aí aqui temos o calendário de janeiro e fevereiro. Em janeiro, nós temos encontro em 2 quartas-feiras. No dia 11, que é um laboratório de prática e também tira dúvidas, no mesmo esquema, das 19 às 22. Aqui, ó, a pessoa A constela a pessoa B. Encerrou, a gente tira dúvidas, conversa, encerra a noite. No dia 18, uma semana depois, a pessoa B constela a pessoa A. Então, isso para mim é muito incrível, ter essa possibilidade que o online traz, e eu sei que eu já falei sobre isso hoje, mas eu vou repetir, de não ser uma coisa encavalada. Por isso que, para mim, esse formato online, olha, desde 2018, de fato, para mim é o melhor formato, assim, sabe? Que eu já pude fazer a entrega desse curso. No dia 18, então, acontece isso, né? A pessoa B constela a pessoa A. E aí, depois, a gente vem para fevereiro, né? Cuidei aqui do carnaval, que é dia 20, então, pulou aqui essa semana, quinta, sexta-feira, 16, 17, né? Algumas pessoas já saem.
Mas no dia 13, a gente tem a prática assistida. Como que é essa prática assistida? Tudo isso depende muito da disponibilidade das pessoas, mas a minha proposta e o que funciona muito bem, que os alunos gostam, é o quê? Um atendimento real mesmo, assim. Um atendimento entre as pessoas. A pessoa A vai, né? A pessoa A é o constelador, tem a pessoa B que é o constelado, e essas duas pessoas estão no Zoom. E os outros alunos assistem através de link privado, tá? A constelação. Então, fica uma sala, de fato, como um atendimento, sem interferência de microfone, sem interferência de câmera que, de repente, abre. Só tem ali as duas pessoas. Eu também estou, só que eu me oculto. Então, eu fico sem câmera, sem vídeo, nada. Só fico as duas pessoas. E esse é um momento que é muito interessante, porque sai da minha referência enquanto consteladora, enquanto a pessoa que está ensinando a metodologia, e aí entram o quê? Os talentos, as particularidades, a forma, a linguagem de outras pessoas. Então, são experiências muito ricas. E essa experiência se repete no dia 27. E aí trocam as pessoas, né? E aí acontece também essa prática. E aí, no dia 27, a gente encerra a turma, né? Encerra a turma 2. Então, essa é a programação. Eu procurei fazer também mais espaçado, pelas experiências de assiduidade mesmo aos encontros ao vivo. E foi um formato que me agradou, assim, bastante, bastante mesmo. Então, essa é a programação, mais espaçada, com o tempo para prática, com o tempo para assimilar a teoria, né? Antes da prática, inclusive, tem as constelações que eu facilito, e esse é o musiquinha de fundo, não sei se está aparecendo aí. Tem um violãozinho ali tocando. Essa vai ser o último curso, né, do ano mesmo que eu vou abrir matrícula, porque eu estou em entrega com os outros. E o que mais? Agora eu vou falar sobre os pré-requisitos, e antes disso quero falar sobre esses jogos aqui, de maneira rápida, tá? Porque eu tenho o conteúdo dele no YouTube e no Instagram também. OH, uma caixinha agora inteira, bonita. Esse aqui é o jogo que tem as palavras e as imagens, né? Então, esse é um jogo que ele é muito interessante, né? E aí, no fim, a gente acaba fazendo as conexões. Por que o OH ele é pré-requisito junto com o persona? Porque essas palavras aqui, primeiro que elas vão encaixar depois em qualquer jogo do OH, elas encaixam. Até no Inuk, que é redondinho, ele cobre aqui essa lateral, mas o Inuk também cabe aqui dentro. Mas voltando para a constelação, dentro de qualquer jogo da coleção, a medida da carta interna é essa aqui. Então, você usa isso aqui para qualquer outro jogo. E a palavra, ela faz muita diferença. Esse aqui é persona. Quando a gente enquadra os rostos também. Por isso, o OH, ele é tão interessante. Para mim, o OH vale pelas palavras. E as imagens vão compor o cenário, né? Então, são as imagens, né, do OH, são 88, e as 88 palavras, e tem também em branco, do jogo OH. O outro jogo, que também é o pré-requisito para a oficina, é o Persona. E o Persona, o que ele tem? Os rostos, né? Então, aqui a gente tem um baralho só com rosto. E observa que a gente tem rosto que é diferente. Então, explorar isso aqui é muito interessante. Ó, tem algumas bem pouquinhas crianças. Ó, época. Ó. Então, um baralho de rostos, quando a gente fala de constelação,
extremamente interessante. E a carta, o outro baralho, né, que vem 2 baralhos em cada um desses jogos, são o que eu chamo carinhosamente da carta das bolinhas, que são os gráficos de relações. Que aí tem desde uma bolinha até 6 bolinhas e as setas. Uma carta que seja de uma bolinha nunca é só de uma bolinha, porque ela tem pelo menos uma seta que vai compor, né? Então, esses dois, eles são essenciais mesmo para essa maneira que eu ensino. E o que mais vem além deles? Já que eu mostrei persona, vou mostrar personita. O personita, ele é interessante quando a gente mescla a possibilidade, né, do cliente escolher entre um baralho vermelho e um roxo, por exemplo. Porque a gente já tem a informação aí, sem o cliente saber. Porque vamos supor que vai ser uma constelação dele, vamos supor. Eu vou dar um exemplo bem direto, só para a gente conseguir entender a minha ilustração. A pessoa vai constelar ela e a mãe. E aí, para a carta da mãe, ela escolhe uma carta do baralho roxo. E para a carta dela, ela escolhe do baralho vermelho, persona. Então, a gente já tem aí pistas dessa relação, uma vez que para a mãe ela escolheu uma carta de criança e para ela uma carta de adulto. Então, isso é muito interessante quando a gente olha para o personita. No meu Instagram e no YouTube tem vídeo que eu mostro com mais detalhe as imagens. E esse aqui também são crianças e jovens de etnia do mundo inteiro. Então, é muito rico. E o baralho que acompanha esse, assim como tem as bolinhas no Persona, esse aqui é o que eu carinhosamente chamo de bonequinhos. E qual é a diferença? Eu tenho uma preferência, eu, Lívia, tenho uma preferência, que é pelas bolinhas, porque o meu público maior para constelação é adulto. As bolinhas e as setinhas, a gente consegue explorar muito mais do que com os bonequinhos. Porque os bonequinhos, eles já são sugestivos, ó. Eles já trazem uma linguagem corporal. Ó, aqui tem um, deixa eu pegar esse aqui que tá caindo. Faz tanto tempo que eu não mostro carta assim, que agora eu sempre mostro de cima que eu tô meio desajeitada. Então, aqui já induz a alguma coisa, né? Ao movimento. Enquanto que a bolinha a gente explora e é muito rica a percepção que a gente ganha sobre os símbolos e significados do nosso constelado. Qual é o outro? Vou falar de Cope. O Cope, ele vem num baralho só. E ele conecta muito a gente a emoções e sentimentos. É da natureza dele. Ele traz mais riqueza, deixa eu separar, de expressão facial. Ó. OH é mais embaçado. Não tem nitidez. Cope, não. Deixa eu pegar outra aqui. É que essa aqui ela tem, mas só que ela tá muito longe, então não vai dar. Essa aqui dá para ver, ó. Ó. Então, com isso, né, a gente consegue identificar, né, quando a gente vai pelo caminho das emoções, é muito interessante, porque ele tem essa linguagem. O outro, resílio. O resílio, para mim, ele tem muita conexão com desafios, assim. Gosto muito de pensar nele enquanto pontos para se desenvolver a resiliência. Não é que ele traz a solução,
ele traz desconforto. E ele é um baralhão, ele tem 99 cartas. E também com imagens, ó. Pode ver que ele é moderno, né? Ele traz mais, olha, vem, sei lá, um ônibus, um metrô apertado. Ó, máscara, relógio. Então, ele tem um repertório mais adulto e mais moderno, né? Aqui eu preciso procurar aqui, mas ele traz computador, ele traz escada rolante, ele traz caminhão, né? Que são ilustrações que, por exemplo, no H a gente não encontra. Engrenagem. Ó. Remédios. Aqui, escada rolante. Então, ele não é atemporal como Cope e como OH. Ele já é mais moderno. E o baralho, o segundo baralho que vem com ele é um baralho de animais. E aqui sim a gente tem recurso. Aqui sim, pode observar que não é um animal dentro de um cenário que a gente tem muitas informações. É um fundo claro com um animal. E aqui a gente explora recurso. Aqui a gente tem recurso e não naquele outro baralhão, que é moderno. Eu gosto muito do resíduo, até para processo terapêutico mesmo, sem ser constelação, ele é muito, muito, muito interessante. E por fim, o Tandu, que é sobre relacionamento afetivo. Então, a gente tem também, ele é um baralhão grande, que traz, geralmente, imagem, né, de casal, aí tem homoafetivo e heteroafetivo. Ó. Então, para trabalhar relacionamentos, ele é muito interessante. Observa que ele tem em sua grande maioria das cartas, duas pessoas. Então, ele é bem interessante para constelação de relacionamento. Muito, muito interessante. E aqui, o outro baralho dele são as placas customizadas, que são interessantíssimas para serem utilizadas como ação, como percepção, como tomada de consciência. E elas são esquisitas mesmo, os desenhos delas. E qual é o significado? Acho que por isso eu gosto tanto de trabalhar com a coleção H, ou com as cartas terapêuticas em geral. O que significa isso? O que significa? Eu, enquanto facilitadora, para mim pouco importa o significado disso aqui para mim. O que importa é o que isso aqui significa para o meu cliente. Porque a partir dos símbolos e significados que ele der, é que a gente vai fazer a construção desse caminho. Seja na constelação ou seja, né, na terapia contínua. Então, as placas são interessantíssimas. Uma pergunta que eu recebo você usa, embora o tema seja relacionamento afetivo, você usa ele fora deste tema? E aí eu, Lívia, respondo que não. Por que não? Porque eu uso a favor do meu cliente e a meu favor os recursos que eu tenho. Então, se eu for trabalhar, por exemplo, uma questão de mãe e filha, o Tandu, imagem, ele pode mais me atrapalhar do que me ajudar. Então, eu vou por que caminho? Pelo caminho que vai facilitar. Então, eu utilizo OH, eu utilizo Cope, o próprio resílio.
E o persona e personita também, quando a gente pensa na questão das pessoas. Mas as relações, quando eu quero informação sobre as relações, o Tandu me facilita numa constelação nesse ponto, assim, em relação mãe e filha, por exemplo? Não. Então, eu, Lívia, não utilizo. Tem pessoas que sim utilizam, e tá tudo certo. Eu gosto muito de pensar na facilitação. Agora, as placas, elas já são mais neutras. Então, elas são muito interessantes em qualquer constelação. Elas cabem muito bem, porque elas puxam para esse lugar de tomada de consciência, de ação. Então, esse aqui é bem legal. E sobre os 6 jogos, esse é um panorama geralzão, assim. Para ver as imagens, eu super recomendo mesmo acessar os vídeos. Tá tudo separadinho em playlist. Eu procuro deixar tudo organizadinho para ficar fácil de achar, tanto no YouTube quanto no Insta, tá? Lá dá para ver as imagens direitinho, e para quem ingressar no curso tem um módulo que são somente cartas, esses 6 jogos. O que mais? Então, para ingressar na oficina, vou repetir tudo de novo. É importante que seja constelador ou que esteja em curso e pelo menos tenha cursado até o módulo de constelação individual, tá? Esse é um ponto que é muito importante. Por quê? Porque eu não ensino a constelar. Eu pego a ferramenta e falo, ó, se aplica assim dentro da constelação individual, tá? E os outros 2 pontos, OH e persona, tá? E quem não tem um jogo ou os 2 jogos, o que eu tenho a loja de cartas, né? Que eu vendo esses jogos. Para quem ingressar, eu montei uma oferta especial, seja para um ou para os 2, e essa oferta ela não vai se limitar até hoje, ela vai até o final das matrículas. E aí, vou aproveitar aqui esse espaço para falar que as listas, eu deixo lista de interesse nos cursos. E eu real faço uma comunicação para quem preenche aquelas listas. Inclusive, tem bônus ou descontos. Cada turma é uma temporada. Mas tem, sim, benefícios, tá? Para quem preenche. Então, agora está disponível lá do Fantástico Mundo das Cartas e do Mergulho. É a pré-venda. Eu falei no comecinho aqui desse encontro, é a pré-venda. A pré-venda, ela acontece para quem já declarou interesse. E tem, sim, benefícios. E isso inclui os meus alunos também. E acho que é isso.